A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com eles. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando a nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, na quarta-feira de cinza demos início ao nosso grande retiro quaresmal, 40 dias em que nós nos propomos a fazer um caminho espiritual em preparação à Páscoa de Jesus Cristo, para que também a nossa Páscoa venha a acontecer. A palavra-chave do tempo da Quaresma é a palavra conversão. Mudar não só é importante, como é necessário. Às vezes se torna condição para a gente continuar vivendo. Por isso a segunda palavra é penitência, que é justamente todo o conjunto de fatores que eu vou assumir, desde a renúncia ao compromisso, em vista da conversão ou da mudança que eu quero atingir. Lembrando sempre os 3 conselhos que a igreja traz à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 6. O jejum é a relação comigo mesmo. Há jejuns urgentes e necessários, porque há comportamentos em nós tão excessivos que está me prejudicando, que está tirando minha qualidade de vida. Às vezes é um pensamento, às vezes é um hábito, às vezes é palavra, são palavras, às vezes são sentimentos, coisas às quais nos apegamos, vícios. Cada um sabe, ou pelo menos deveria saber, do que realmente precisa fazer jejum. Sem descartar, claro, a abstinência de carne, principalmente às sextas-feiras. Mas também a relação com o próximo, a caridade. É importante e necessário que desenvolvamos sempre mais um coração sensível à realidade do outro. Uma realidade material, onde eu posso partilhar do pouco que eu tenho, do muito que eu tenho, mas também uma caridade que passa pela capacidade de ouvir, de cuidar e de zelar principalmente das vidas frágeis, como os enfermos, os idosos. Depois a oração, que é a minha relação com Deus. É necessário que tenhamos disciplina de oração. Do contrário, num mundo marcado
por tantas coisas, é possível que a gente não estreite essa relação com o Senhor. Primeiro domingo nós fomos convocados ao deserto. O deserto é o encontro com a gente mesmo e com Deus. Mas no encontro em que nos permite fazer um diagnóstico, uma avaliação, e ali identificar as nossas fragilidades, as nossas limitações. Jesus, conduzido pelo Espírito ao deserto, terminou ali recebendo a visita do adversário e ao mesmo tempo sendo tentado. 3 tentações que passava pela ideia do poder, da glória, do ter, da riqueza. O Espírito que conduziu Jesus estava com Jesus, mas ao mesmo tempo esse mesmo Espírito capacitou Jesus para dizer não àquelas tentações, que é o mesmo Espírito que deve estar em nós, nos ajudando também a vencer. Tentação não é pecado, mas é a possibilidade da gente dizer sim a esse pecado, que nós possamos dizer não, porque ali compromete a nossa vida, a nossa felicidade. Hoje nós somos convocados à montanha. Deserto é encontro comigo mesmo, montanha é encontro com Deus. 3 discípulos tiveram acesso à beleza interior de Jesus, ao vê-lo transfigurado no alto da montanha. Ali Jesus deixou transparecer o fulgor da sua humanidade. A brancura das roupas simbolizava a total ausência do pecado ou da mácula. É como que, confirmando realmente, ele venceu as tentações. Pedro propôs armar 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias e ficar ali, de forma a perpetuar aquela ocasião impensável. Ele e os outros discípulos estavam extasiados, porque embora se experimentavam o que todo ser humano anseia experimentar, a fé no ressuscitado possibilita às comunidades cristãs refazer o acontecimento do passado. Tendo consigo o ressuscitado, o mais justo seria desejar que a comunidade não se dispersasse mais. A crise de fé, a dificuldade, o sofrimento gerou até uma saudade do Antigo Testamento. Por isso Moisés e Elias ali, mas Jesus transfigurado, antecipando o Espírito do ressuscitado aos discípulos, que serão os multiplicadores, os líderes da mensagem de Jesus, como que dizendo: coragem, nosso Mestre venceu a morte. Por isso, é a comunidade reunida ao redor do ressuscitado que se renova, que escuta a voz do Filho amado, a ele se permanece obediente, e no encontro e reencontro geram aquele desejo de não querer mais separar-se. Quando a comunidade não se sente a alegria de estar reunida, com toda probabilidade é porque o ressuscitado não está presente. E nós vivemos isso com muita força, como é bonito quando termina uma missa, quando termina uma celebração, quando termina uma reunião, quando termina um encontro. Às vezes a gente preocupado com o horário e os filhos e filhas permanecem ali, aquela ciranda do encontro, conversando, partilhando, às vezes contando uma piada, às vezes partilhando sentimentos, dificuldade, problema, comentando o momento celebrado ou vivenciado antes, mas não vão embora. Quer dizer, somente o ressuscitado tem o poder de nos unir, de nos tornar família. Por isso, ir à montanha é nos renovar espiritualmente. A comunidade é a experiência de montanha por excelência que deve promover a todos nós transfiguração, vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.
A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é